Paz do Senhor, meu povo. Paz do Senhor. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo chamar o Romário aqui. Fala, Fala, profeta de como é Deus. que você tá, homem de Deus? Hoje ele tá aqui. Tá me ouvindo? Melhor agora te vendo. Por aqui tá bem melhor, mano. Tá mesmo. E aí, como é que tá? Tudo bom? Graças a Deus. Vamos lá, né? Perspectiva lá em cima para essa conversa e bate-papo. Repete aí, Romário. Repete aí, tua internet travou um pouquinho. Pô, vamos lá, pô. A perspectiva lá em cima, lá com essa conversa, esse bate-papo. Pô, bênção, cara. E outra, pessoal que vai ver aí, essa live aí, mim do Romário, na verdade a gente ia gravar, né? Ia Foi. colocar lá no meu canal, no canal dele, mas como não deu certo, a gente falou, vamos fazer uma live. E eu estou muito assim ansioso para ver o que é que Deus vai fazer. Estou aqui só de curioso, né? Que, na verdade, o Ah, Mário que vai falar aí. Deus não te E chamou assim, para ser Romário. um eco, mano. Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. E assim, cara, assim, pô, muito assim, como eu falei, muito ansioso para ouvir, né? Assim, acerca de muita coisa que a gente está vivendo hoje, né, nos dias atuais, né, e devido a muitas informações, a gente acaba, né, esse conteúdo de muitas informações acaba atrapalhando muita gente, a igreja, e assim, falar contigo assim é muito prazeroso, porque eu já tive a oportunidade de fazer curso contigo, né, de escatologia, e sei aí do teu nível aí, Que né, de isso. conhecimento, cara, servo de Deus. E assim, eu queria começar, gente, aí, se você ainda não segue aí Romário Oliveira, segue aí o Instagram dele aí, Vaso de Deus, servo de Deus, crente em Jesus Cristo, tá bom? Mas vamos lá, Romário, hoje eu queria falar contigo, cara, a respeito de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, que fala ali quando Jesus leva os seus discípulos, né, para o e fala do Monte das Oliveiras, e Jesus vai falar acerca do sermão profético, né? E a gente eu sempre aprendi que o capítulo de Mateus de número 24, ele antecede ele antecede a volta de Cristo. Mas eu queria saber assim, é, na tua visão, assim, o que tu acha? O que não é? Se é isso Então, mesmo? Mas eu tenho. vamos lá, vamos entender isso daí. Eu acho que, a priori, assim, é interessante a gente se atentar para os primeiros versículos de Mateus 24. Se você reparar, todas as vezes que Jesus fala aquilo que é profético, vamos dizer assim, aquilo que é reino dos céus, que é escatológico, você pode reparar que a multidão nunca está por perto, mas só os discípulos eles estão por perto. E Mateus 24 justamente se inicia Jesus falando para os discípulos algo que é escatológico, ou algo que é profético. Então, tudo aquilo que é profundo no sentido de a volta de Cristo, o que é mistério, a verdade é essa, o que é mistério. Todas as vezes que Jesus falar sobre esses assuntos, para o homem natural sempre vai ser mistério. Para o homem espiritual, sempre isso será revelado. Então aí já tem uma observação, porque Jesus já está revelando o fim já para aqueles que, naquele momento, possivelmente podem compreender. E respondendo essa pergunta, Mateus 24, é, ele é para nós, ele 24, ele é um relato praticamente completo, vamos dizer assim, de todo o livro do Apocalipse.
ou de toda a história da humanidade do tempo do fim. Porém, ele não é judeus. Só que, através dos escritos, que é para os judeus, a gente consegue compreender os tempos. Então, essa é uma observação. Jesus está falando para os judeus, porque ele está falando para os discípulos. E se ele está falando para os discípulos, ele está falando para os judeus. Porém, eu consigo compreender os tempos através do que Jesus está falando para eles. Já visto que você vai ver muito, ele vai falar assim, ó, que quando aquele dia chegar, fujam para o deserto, fujam para os montes. Fuja para os montes. O Brasil não tem deserto. O Brasil não tem os montes que tem lá do Israel, porque os montes de Israel não são como os nossos. Os montes dele, ou o deserto de Israel, é como se fosse um labirinto. Eles vão entrando lá, entra numa porta, sai na outra. É uma coisa de louco. Então, Romário, ó, algo bem interessante que tu falou aí, eu gravei aqui, foi que todas as vezes que Jesus queria revelar alguma coisa acerca do reino dos céus, não é isso? Ou algo escatológico, Jesus não falava para a multidão, Jesus falava para os discípulos, né? sim, Isso é bom, bem interessante linkar isso aí, porque o texto já começa ele falando, né, que ele chamando os discípulos. Para a multidão sempre vai ser salvação. Juntou a multidão, salvação. Saiu a multidão, é só os discípulos. Aí é revelação, aí é profundidade, porque não tem como Cristo dar aquilo que é profundo para quem ainda está no raso. Então ele só vai revelar o que é profundo para quem é espiritual. Esse é o mistério. Entende? Aí tu tava falando que eu acabei entrando aí, falando acerca de alguns versículos que fala para os judeus, fuja para os montes. O versículo de número 20 diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ele está fazendo uma alusão ao povo judeu que guarda o sábado, não é isso? Também tem uma situação de que no sábado o judeu ele não pode dar mais do que 900 passos. Então, assim, chegou o dia de sábado. O sábado é tão sério para um judeu que ele não cospe nem no chão para não dizer que está regando uma planta. Então, quando Jesus fala assim, orai para que não sejais no sábado, por quê? Porque o judeu ele não vai dar mais de 900 passos, ele não vai quebrar a lei. Então, se ele não quebrar a lei, no sentido literal ali, né, ele vai morrer. Então, ele vai preferir morrer do que ele quebrar aquilo que ele aceita como lei. E também a questão do frio, porque realmente Israel, a gente está acostumado muito a ver Israel, às vezes pela televisão, e só vê o deserto, né? Mas o inverno de Israel ele é muito rigoroso. Ele realmente é muito rigoroso. Então você imagina, ter que fugir no inverno de uma hora para outra, sem mantimento, sem talvez a roupa apropriada, possivelmente essa pessoa não vai sobreviver muito tempo. Então você tem duas vertentes aí. Ela poderá morrer por causa do frio e ela também poderá morrer porque ela não vai querer dar mais do que 900 passos se for um dia de sábado. Então, de um jeito ou de outro, ele vai morrer. Seja homem, seja mulher, porque o judeu ele é muito firme naquilo que ele acredita. E essa rigoroso, é uma né? característica muito boa deles e muito ruim, às vezes, do brasileiro. Porque o brasileiro, às vezes, começa algo e não consegue concluir. O judeu, não, ele vai até o final. Tu entende qual a tua visão assim, acerca de Mateus 24? Ele é plenamente para os judeus, ele tem algumas partes, porque o capítulo de número 24 ele é dividido aí em pelo menos 5 partes, né, que fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vida do filho do homem, a parábola da figueira e a parábola do servo bom e do mal. Então, em algum período aí, tu
consegue enxergar que a igreja tá localizada aqui no capítulo 24, ou o capítulo 24 é todo para o povo judeu? Tem alguma passagem que, pô, aqui é a igreja? Sim. Então, vamos entender aqui. Não é porque não tem o nome igreja que eu não consigo enxergar a igreja em algum período desse capítulo. É bom enfatizar que vamos dividir ele em três partes. Do capítulo do versículo 1 até o versículo 14, ele é o princípio das dores. Ele é o princípio das dores, do versículo 1 até o versículo 14. Por quê? Porque quando a gente lê o versículo 14, ele vai dizer assim, ó, e ainda não é o fim. No versículo 13, perdão, ele está aqui com a Bíblia aberta, ele vai dizer assim, ó, e ainda não é o fim. Só que no 14 é quando ele conclui. Então, aí, Neto, há algo interessante também para a gente abordar. Por quê? Existem várias escolas. Existem aquelas escolas que são pré-tribulacionistas, que praticamente é o Brasil quase inteiro, que é o povo pentecostal, né? Nós pentecostais, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Existe a escola pós, que são os irmãos que creem que vão passar pela grande tribulação, não serão arrebatados antes da grande tribulação. E também existe a escola milenista, que é o que acredita que nós já estamos vivendo o reino milenar, ou o tempo do milênio. O Apocalipse, para eles, já aconteceu na época de Nero. Então, como uma visão pré-tribulacionista, eu acredito que, quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 14, é o princípio das dores. E a igreja passa por esse princípio. Aí, se eu juntar, se eu linkar esse pensamento com os três homens da fornalha e o quarto, que era Cristo, você vê, ó, quando você tem três homens na fornalha, eles foram lançados na fornalha. Mas o homem que lançou eles na fornalha morreu. Então, os três foram para a fornalha, mas o homem que lançou eles na fornalha morreu. Então, esse homem que lançou os três na fornalha, ele é uma tipologia de quê? De que a igreja ela não passa pela grande tribulação, porém, ela vai passar sim pelo princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo, é o sofrimento. E aí vai falar de guerras, vai falar de o amor de muitos se esfriando. E esse amor não é o amor da igreja, é o amor do mundo. O amor da igreja não tem como acabar, gente. O amor da igreja é o amor de Cristo. Porém, ela também vai falar sobre guerras, rumores de guerras, terremotos. São coisas que sempre aconteceram na humanidade. Então, são coisas que sempre existiram. É verdade que de 1980 para cá, a quantidade de terremotos, maremotos, de tsunamis e esses eventos da natureza, eles aumentaram para mais de 100%. Na verdade, eu acho que esses eventos eles vêm numa escala maior, né? E agora também, devido à questão da internet, acaba, né, dando uma visibilidade maior na questão do princípio das dores. O princípio das dores é marcado justamente por isso, pelo aumento. Por que a Bíblia fala que até as horas teve que ser abreviado, o tempo teve que ser abreviado? Porque nem os santos aguentariam, nem os santos suportariam. É claro que esse tempo que ele está falando, que precisou ser abreviado, porque nem os santos suportariam, seria a grande tribulação. Só que não tem como você diminuir um tempo de uma hora para outra. Então você vem diminuindo dia após dia, ano após ano, tempo após tempo, para que quando chega aquele período, ele já tenha o tempo apropriado, porque a medida de Deus todo mundo sabe. Ela é recalcada, sacudida, ela é perfeita. Então Deus faz tudo perfeito. Quando eu concluo o versículo 14, aí diz assim, ó, e esse evangelho do reino será pregado. E então virá o fim, ponto final. Ali acaba o princípio das dores, e esse intercalo do 14 para o 15 se dá o arrebatamento. Não é porque não está escrito que eu não consigo enxergar isso daí, porque no versículo 15 em diante, aí já começam as coisas a irem de mal a pior para quem permanecer sobre a face da terra. Então essa é a primeira divisão.
E o versículo 14, ele é bastante... Eu não tinha prestado atenção, agora que eu estou... E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, Porque, depois desse... biblicamente, a gente tem três. A gente tem três evangelhos. Na verdade, é um evangelho só. Só que a gente consegue dividir ele em três partes. Você tem o evangelho do reino, você tem o evangelho de Deus e você tem o evangelho eterno. Qual é o evangelho que fomos alcançados? O evangelho de Deus. Lembra de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 1, que ele fala lá, eu, apóstolo Paulo, aí lá no final do versículo ele fala assim, o evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? O amor. O amor nos alcançou. Mas qual é o evangelho do reino? O reino de Cristo, o reino de justiça, o reino do leão rugindo. Talvez seja a frase mais atual hoje, né? O reino do período milenar. Só que você tem o evangelho do reino que ele é pregado na grande tribulação. Então, todas as vezes que Jesus fala o evangelho do reino, ele usa 7 parábolas para falar sobre o evangelho do reino. Ele não está falando de algo da terra, no sentido de, isso daqui não é bênção para você material. Eu estou falando do evangelho que eu vou governar, eu vou reinar por 1000 anos na terra depois do período da grande tribulação. Então, todas as vezes que ele fala sobre o evangelho do reino, ele está falando de coisas escatológicas, de coisas futuras. E olha que interessante, aí vem uma observação, né? Será que esse evangelho do reino ele é pregado hoje? Ou se o evangelho que é pregado hoje é realmente o evangelho do reino que Jesus está mencionando lá atrás? Olha como é que as coisas são tão vivas, são tão eficazes e a cada dia que passa parece que a igreja vai se perdendo um pouquinho aí no que realmente deve ser pregado. E caminha a passos largos, né? Porque a gente entrou a igreja, né? Do modo geral, entrou numa linha. Eu estava vendo até um podcast do Denilson Lima, não sei se tu conhece, né? Sim, sim. Que ele falou que se converteu no período ali de 1990, por ali, e ele falando que a maioria, assim, 90% das mensagens era a respeito do céu e do inferno. Só a maioria das mensagens que ele escutava nos púlpitos da nossa igreja era a respeito, né, do evangelho de Cristo, da morte, do Calvário, de cruz, né? E de 2000 para cá, isso mudou de uma forma muito, muito grande, assim, né? E a gente tem entrado, na verdade, a gente tem entrado nessa vibe, né, também. A gente que prega... Hoje é o que eu falo muito, até quando eu dou aula, seja dando aula, seja pregando. O evangelho que foi apresentado a mim quando eu era mais novo não é o mesmo evangelho que é apresentado à geração atual. O evangelho que foi apresentado a mim era um evangelho de renúncia, era um evangelho de salvação, era um evangelho de libertação, era o céu sendo falado. Você queria ver crente chorando, era você falar do céu. Hoje, o evangelho é o quê? Palavra de efeito. E se você não falar o que eles falam, as frases de efeito que é falado, parece que você é um antiquadro, você é quadrado. Eu dou graças a Deus quando alguém me chama de quadrado, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém não é redonda, não. A Nova Jerusalém quadrado. é quadrada. Então, se você me chama de quadrado, eu estou no caminho certo. Mas, infelizmente, é isso. O evangelho hoje, a igreja ela vai avançar porque a igreja não depende do homem. A verdade é essa. Em 2024 anos, que a igreja tem pela face da terra, incluindo aí mais alguns anos aí que foram perdidos, a igreja sempre prosperou, a igreja sempre cresceu. E não é porque o homem influenciou, é porque essa obra não pertence ao homem, pertence a Deus. A verdade é que naquele grande dia, cada um dará conta de si. Cada um vai dar conta dos seus atos. Mas é triste você ver o caminho que a igreja toma hoje. E aí é bom também para quem está ouvindo a gente, para a gente entender. Igreja, o corpo de Cristo, ele é perfeito. Agora, igreja, instituição, é isso que a gente vê por aí.
é corrupção, é pecado envolvendo púlpito, fora de púlpito. Agora, a igreja, o corpo de Cristo, ele sempre vai avançar, ele é perfeito, ele é santo, ela é perfeita, ela é santa. A igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja é a instituição, vai definhando. Onde, na verdade, aonde tem o homem, né? Já começa por aí. Qualquer instituição que tem o homem. O pregador, o Marco Feliciano, ele faz uma analogia da igreja com a Arca de Noé, assim, que eu acho muito interessante, né? Ele falou que a igreja é a Arca de Noé. É aquele tempo lá, Noé com um monte de bicho lá dentro, lá, dando problema, bicho defecando dentro da arca, um monte de coisa. Mas, por mais que tivesse isso tudo, o lugar mais seguro para se estar era dentro da arca. Porque se ele olhasse para fora, só haveria morte e inundação. Então, por mais que a igreja tenha seus problemas, e a gente sabe que tem, onde há homem, onde há pessoas, há problema. Então, mas olhando para fora da igreja, a gente só vê perdição, a gente só vê morte, né? Então, Esse é o princípio das dores. esse é o princípio das dores. Aumentando dia após dia, mês após mês, anos após anos. E é até assim, é uma informação, né? Nós aqui no Brasil, nós não temos, na verdade, o nosso jornalismo. Eles não têm o hábito de explicar numa íntegra o que realmente acontece no mundo. Você olha para a Europa e parece que o jornalismo coloca a Europa como o melhor lugar para se viver. E está correto. É um lugar muito bom. Mas ninguém fala das guerras que a Europa tem interna, né? A Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, a Coreia já na Ásia, mas a França que não se dá bem com a Inglaterra desde os tempos lá de Napoleão Bonaparte. Isso daí. Tem o quê? Tem dias aí que a Ucrânia e a Rússia completou um ano de guerra. A Sérvia, a Suíça, se eu não me engano, que vem brigando lá para a questão do Kosovo. Então, a Europa em si, e a Bíblia fala sobre ela. Daniel profetizou acerca dela, um reino que nunca conseguirá se unir. Toda vez que eles se unem, eles se separam. União Europeia. A Bíblia menciona. Por isso que eu falo assim, a Bíblia não deixa ninguém caminhando às cegas. Caminhe com a Bíblia. A Bíblia responde tudo, né? A Bíblia responde tudo. Tudo a Bíblia fala. Então, você tem a guerra, você tem hoje, eu estava vendo um noticiário e eles estavam falando que hoje, aproximadamente, existem cerca de 32 guerras no mundo inteiro. Isso sem contar guerras civis. Porque o Brasil, a gente vive numa guerra civil diariamente. Isso sem contar guerras civis. Mas se você for contar guerras em país contra país, 32 guerras no mundo inteiro. Aí você vai, pega da Ásia, da África, e inúmeros. É o princípio. Terrível, mano. Então, a igreja passará por esse princípio das dores, na tua ótica, na minha ótica também, que eu também acredito nisso. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E se eu pudesse falar isso aqui, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu acho que é o que antecede o arrebatamento da igreja, cara. É claro que quando a gente termina o versículo 14, ele fala assim, ó, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Ponto final. No versículo 15, ele já começa a falar da abominação. E isso já é uma alusão ao anticristo. Então, do 15 em diante, a igreja não pode estar aqui, porque o anticristo já vai estar governando. É bom a gente enfatizar que, a esse período, possa ser, a gente não sabe o dia nem a hora, mas a esse período, possa ser que o anticristo já esteja na Terra. E eu até acredito que ele já esteja. Mas o governo dele ainda não. Porque ele só começa a governar depois que a igreja é arrebatada. Tessalonicenses capítulo 2, né? O que retém que o anticristo venha governar? O que retém que o anticristo venha governar, diferente de muitos, eu não acredito nem que seja retém que o anticristo governe é o Espírito Santo, porque o Espírito foi dado como presente para a igreja. Então,
Jesus ele vem buscar a igreja por causa do Espírito. Isso é Esse texto é segunda Tessalonicenses. É segunda. Cortou teu. É segunda Tessalonicenses 2. 2, se eu não me engano, é o versículo 6. Ou é o 3. Eu vou abrir aqui, procurar aqui. É o 4. É o 4. Ele fala daquele que retém. Aquele que retém. Por que a igreja aprendeu muito que aquele que retém o anticristo é a igreja estando na terra? É a igreja. Só que Efésios 2, ele fala assim, ó, ele nos selou. Efésios 1 fala, ele nos selou. O que é o selo? Deus nos marcou. Só que, qual é a prova que ele vai vir buscar? Qual é a prova que Jesus vai vir para me resgatar? É o Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que retém. Porque enquanto o Espírito mantém a igreja na terra, o anticristo não pode operar. Quando o anticristo, porque o anticristo é a tipologia lá de Isaac, quando ele vai se casar com Rebeca, e você tem o pai que é Abraão. Abraão é a tipologia de Deus, Isaac é a tipologia de Cristo, Rebeca é a tipologia da igreja, e Eliezer, que é aquele que prepara a esposa para o noivo, é a tipologia do Espírito. Então o Espírito hoje ele só está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. Então é ele que retém o anticristo, né? Ele que retém o anticristo. O anticristo não pode fazer nada, mano. Pensa numa conversa. O anticristo não pode fazer nada enquanto o Espírito mantém a igreja na terra, mano. Fugindo um pouco do que a gente estava falando. Tu acredita que o anticristo já opera? Já opera, que eu digo assim, já está no nosso meio. Não diga operar porque a igreja ainda não foi arrebatada, mas assim, ele já opera na articulação religiosa, política, né, nessas coisas ou não? Com certeza. A questão da essa questão da geopolítica. Totalmente. Ele está preparado. O avanço aí que vem a questão, é que muita gente coloca nomes. Aí supõe-se que fosse aquele presidente da França, supõe-se que fosse o Elon Musk. Não, sem impor nomes. Mas digamos que tudo coopera. O avanço da tecnologia, o avanço da internet coopera. E cada um tem um papel crucial na história. Apocalipse capítulo 11 fala que quando as duas testemunhas forem mortas, todo mundo saberá, todo mundo verá. Meu irmão, como é que o mundo inteiro vai saber? Como é que o mundo inteiro vai ver se não houvesse o avanço da internet que nós temos hoje? A gente faz uma live aqui, o cara lá no Japão consegue ver. Então, quando as duas testemunhas morrerem lá em Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, o que acontece? Irmão, isso é ao vivo. Esse ao vivo vai fazer com que todo mundo saiba. As duas testemunhas morreram lá. Todo mundo sabe. Então, o avanço da internet, ele coopera. Então, tudo isso que acontece é, sim, uma preparação. A internet... Hoje em dia, a internet está uma rapidez que, irmão, eu peguei a época do discado. O período que você tinha... E só funcionava depois de meia-noite. Hoje não, hoje você pega o telefone, olha a rapidez que se tem. Até a criança hoje, antigamente a criança nascia, levava 3 dias para abrir os olhos. Hoje não. Hoje a criança já nasce já praticamente pegando um tablet e sabendo mexer melhor do que um adulto. Então, claro, tudo isso coopera. E sim, eu acredito que nos dias que nós estamos vivendo, o anticristo já está, sim, sobre a face dessa terra, mas ele ainda não governa, porque o Espírito Santo impede esse governo aí. Eu acredito nisso. Que maneiro, cara. Que bom. Acho que a gente já está quase 40 minutos aí falando. Mas assim, pô, muito bom, assim, muito bom assim, ouvir e estar aqui compartilhando de algumas coisas para
nossa vida. E assim, vamos marcar outra para a gente falar sobre outro assunto. A gente podia marcar Vamos, uma semanal aí. A tua agenda é muito cheia, mas eu consigo. a gente arruma um espaçozinho, arruma um jeitinho, dá para fazer. É muito assunto, pô, isso é muito assunto, É é muito muita assunto. coisa. Mas, assim, o que deixou bastante, assim, o que eu queria bastante tá, tá trazendo, assim, para nossa vida, né? Para quem vai ver essa live, esse vídeo aí, é a questão do Mateus, capítulo de número 24, que antes, capítulo do versículo 1 até o versículo de número 14, ele é o princípio das dores e antecede a volta Isso aí. de Cristo, Do né? Então, 15, do 15 ao 32 é a grande tribulação, e do 33 em diante, aí já é o. Já refere-se ao milênio após grande tribulação. ô, bênção, bênção total, bênção total. Não fica Quer falar fácil mais alguma quando. coisa? Quer falar mais alguma coisa que eu tô à tua disposição. É, a, a gente lê a Bíblia não para ter informações. A gente lê a Bíblia para ter conhecimento. Conhecimento não é informação, informação não é conhecimento. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento não refere-se a ter informação. Tem gente que tem informação do texto. E a gente aqui também não está para dizer que os nossos irmãos estão errados porque eles acreditam de uma outra maneira. Cada um pensa da maneira que bem entende. Mas o que é mais interessante é que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a certeza de que Jesus irá voltar. E muitos, talvez para muitos, essas palavras não façam muito sentido. Mas você imagina que 2 horas de culto é bom, é maravilhoso. Você imagina a eternidade toda com Deus. E ainda assim, na eternidade toda com Deus, você não conhecerá como Deus é em sua completude. Eu só queria, meu pastor, eu só queria por alguns momentos, enquanto a gente está nessa terra, de um dia eu participar de um culto como Isaías participou. Só um dia, sabe? Você vai caminhando para o templo e num piscar de olhos você já está no céu, ouvindo os serafins cantando incessantemente Kadosh, 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 Jeová Sabaoth. Meu irmão, e a Bíblia diz aqui, e a orla das suas. Só a orla, irmão. Só a orla. Enchia, enchia o templo. Eu imagino o que é isso por toda a eternidade. Se 2 horas de culto já é bom, varão. Não, não. Esses dias eu estava pensando, né? Esses dias eu estava pensando. O crente de hoje, cara, ele cansa com 2 horas de culto. Romário, eu sou do tempo que o culto não tinha hora para acabar, irmão. É claro que a gente tem uma liturgia, a gente tem, né, uma regra. Eu entendo tudo isso. Eu Mas eu sou sou do de um tempo que. time, eu sou do time assim. Se Deus estiver falando, eu só saio quando Deus terminar de falar. Se for o homem, aí é outra coisa. Aí é outra Aham. coisa. Mas se Esse for Deus, discernimento, esse de ser. Romário, eu já participei de culto, de acabar, de um pastor da benção apostólica pedir povo ir embora, porque Deus estava fazendo. eu já participei de consagração que começava às 8 da manhã e terminava às 5, 6 horas da tarde, da noite. Você imagina o que é uma consagração. E a igreja lotada, Aí, ninguém queria ir embora. Aí hoje, duas o, horas. E 2 horas de culto. é engraçado que passa 20 minutos. Aí, vamos dizer, Deus operando. Passa 20 minutos, o cara reclama. Mas ele não reclamava quando virava a noite no pagode e ia trabalhar no dia seguinte. Fica 2 horas, 2 horas e meia, vendo o time jogando futebol. 5 horas vendo uma série na Netflix, mas o culto cansa. O pregador tá. Não tá. Tudo. Então, olha, Eu olha, ouvi, olha. eu ouvi não, mas eu aprendi um negócio. A gente espera que o pregador venha com uma mensagem do céu. A gente espera
que o cara que dirige o culto venha na unção, no óleo, que o cantor venha, meu irmão, com os três, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Mas aí eu paro para pensar, e o cara que vai para cultuar? Como é que ele saiu de casa? Porque o pregador, o cantor e o dirigente, o cara se consagrou o dia todo. Orou, buscou. Aí o cara que vai para o culto não orou, se atribulou o dia inteiro, ele quer chegar na igreja e quer receber. Quer receber de Deus, meu Deus. Esse é o Forte, problema. forte. Essa é a E assim, cara, situação. eu fico muito triste porque essa geração não pegou o nosso culto de 10, 15 anos atrás, cara, que é onde a gente via de verdade Deus falar, Deus operar, a glória de Deus, sabe? Aquela fome, sede que a igreja tinha de Deus, sabe? De ver Deus fazer mesmo. Poxa, Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, para você ver como é que a situação tá. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, era um evento jovem. E fui pregar, Deus derramou aquela unção e tal. E o pastor, ele, na hora que eu terminei, eu passei o microfone para o pastor falou assim, irmão, eu quero orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Ele aproveitou a deixa, né? Ele falou assim, eu quero orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Meu irmão, na igreja um monte de jovens que não era batizado. Meu pastor, sabe quantas pessoas foram à frente que queriam ser batizados com o Espírito Santo? Chuta aí. Num culto de jovens, aonde vem várias outras igrejas. meu Chuta. Chuta um número aí. Deus. Chuta 50 jovens. 50. Não. 50 eu mesmo orava, mano. Fazer eu batizar todo mundo. Mas não, o pastor ficou sem graça. Porque não foi um jovem. Meu Deus. Ninguém Meu queria ser Deus. batizado com o Espírito Santo. Ninguém queria ser batizado com o Espírito Santo. Então, para você ver como que a geração atual ela está se formando. É uma geração que dobra o joelho para orar 10 minutos e quando levanta do joelho, eles não sabem nem o que eles oraram. Isso se aguentarem ficar 10 minutos de joelho. Aquele texto de Juízes 2:10 é o retrato do que nós estamos vivendo. De uma geração que não conhece a Deus e nem o que Deus fez no passado. Não dá. Já viu esse texto? Já viu esse texto? Que foi enterrada uma geração e outra geração se levantou, que não conhecia Deus e nem os seus feitos. É o retrato dessa geração. Esdras também. Esdras fala disso. Esdras 2, ele fala que ouviu-se uma multidão em que não dava para se definir quem estava chorando ou quem estava se alegrando, porque os jovens se alegravam porque estavam retornando para sua terra. Mas os velhos choravam porque a terra que eles estão voltando não era igual a Bíblia da qual eles saíram. A glória, o poder, o templo. É isso daí que a igreja hoje passa. O grande lema da igreja hoje é permanecer firme. Esse é o grande problema da igreja hoje. Para muitos, né? É permanecer firme. Isso daí, meu irmão, isso não é comida fast food que mantém alguém vivo, alguém de pé. Isso é uma comida forte. É o que Paulo está falando lá para Coríntios. Que Deus nos preserve, irmão. Essa é a minha oração, que Deus nos preserve até a sua volta, sabe? Essa chama, esse desejo. Eu sempre falo, cara, aqui em casa, para minha família, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei estar em outro lugar, a não ser na presença de Deus, na igreja, fazendo aquilo que eu mais amo, né? E poder, sabe, transmitir. Que o apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu recebi do Senhor o que também vos dei, né? Ele só dá aquilo que recebe de Deus, né? Recebe. Só pode compartilhar quem tem, mano. Quem tem. Então, mano, é isso. Boa. E se tem uma coisa boa que o céu não tem problema com azeite, mano. Tu vê, fosse o vaso, mas azeite tem. Tem azeite para todo mundo, mano. Quem quiser é só pedir. Só buscar que recebe. Glória a Deus. E assim, eu louvo a Deus pela tua vida aí, que é um profeta de Deus aí para esse tempo aí. Tem se levantado aí para fazer a diferença.
E como é bom, irmão, ter tua amizade, saber o quanto você é crente em Cristo Jesus, faz a diferença, homem de Deus. E assim, eu só fico grato aí pela tua vida. Deixa aí tuas palavras aí. Fala, a gratidão toda é minha, mano. A minha oração a Deus com toda sinceridade é que eu sempre possa ser útil para o céu. Que eu seja útil para o céu a ponto de eu ser inútil para o homem, para a terra, para as coisas desse mundo. Eu quero ser útil para o céu, porque se eu for útil para o céu, eu consigo ser útil para o meu irmão. Então, esse é o meu maior prazer. Essa é a meu maior oração, meu maior clamor. É ser útil para Deus, porque sendo útil para Deus, eu posso ser útil para o meu irmão. E você, Varão, sem palavras, sem palavras. Foi um irmão que Deus me deu. Se eu falo de coração mesmo, um irmão que Glória a Deus me deu, Deus. e o céu me apresentou, mano. E isso aí é bom, porque a gente vive dias difíceis. A gente vive dias difíceis. E muitas das vezes a gente precisa ouvir Deus falar, e Deus fala não da maneira que às vezes a gente quer. Às vezes Deus usa quem está perto de nós. Então, assim, Deus Amém. continue te preservando, e vamos continuar essa conversa aí, vamos continuar essa conversa. Vamos, vamos. Porque pode ser Amém. Romário, como é que tá teu canal lá? Tá ativado, não tá? Então, eu dei uma parada, mas eu vou continuar. Vou postar os Ah, vídeos. Amanhã eu já vou fazer um vídeo já, vou postar lá. Vou jogar lá. eu vou tentar salvar essa live aqui e vou botar lá no meu canal lá essa live e vou deixar O link, deixa o link eu deixar. do teu canal nos comentários lá. Quem me segue aí, segue o Romário lá, abençoe lá, tem palavra de Deus lá. A nossa meta é alcançar vidas, né? Não é like, não é nada, é alcançar vidas e que a palavra de Deus possa alcançar corações, né? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é isso que nós queremos, alcançar vidas e ver vidas transformadas. Mano, que Deus te abençoe. Continua nessa pegada aí, tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Vamos marcar a próxima já, em nome de Vamos Jesus. sim. Vitória. Valeu? Deus abençoe, mano. Fica na paz. Paz.